Se você já dirigiu por uma estrada no meio do sertão, sabe que o silêncio ali não é normal. É um tipo de silêncio pesado, como se o mundo inteiro tivesse parado e você fosse a única pessoa acordada. Mas existe uma estrada onde esse silêncio esconde algo pior. Uma estrada onde motoristas afirmam que não estão sozinhos. Essa história aconteceu no interior do Nordeste, em um trecho quase esquecido, de terra seca, mato alto e escuridão absoluta. Depois das 10 da noite, ninguém passa por lá. E não é por causa de assalto ou perigo comum, é por causa do que aparece na estrada. Um homem, que preferiu nunca revelar o nome, voltava para casa depois de visitar um parente. A viagem era longa, e ele decidiu pegar um atalho, uma estrada antiga e pouco usada. Já era quase meia-noite. O céu estava completamente escuro, sem lua, sem estrelas. Só os faróis do carro iluminavam o caminho à frente. Nenhum outro carro, nenhuma casa, nenhum sinal de vida. Só ele e a estrada. Depois de alguns minutos dirigindo, ele começou a sentir algo estranho, uma sensação difícil de explicar, como se estivesse sendo observado. Ele olhou pelos espelhos, para os lados, para trás, mas não havia nada. Mesmo assim, a sensação continuava. O coração começou a bater mais rápido. Ele tentou ignorar. Ligou o rádio, mas só chiado. Desligou. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Foi então que algo apareceu, lá na frente, no meio da estrada. Ele franziu os olhos tentando entender o que era. Parecia uma pessoa, parada, imóvel. Ele reduziu a velocidade instintivamente. Algo dentro dele dizia para não se aproximar. Mas já era tarde. A estrada era estreita. Não havia como desviar. Conforme o carro se aproximava, a coisa ficava mais nítida. Era alta, magra demais, e completamente parada, como se estivesse esperando. O homem sentiu o corpo gelar. As mãos começaram a suar. Ele tentou ver o rosto, mas não conseguia. Era como se a luz dos faróis não alcançasse aquela parte. Uma sombra, uma forma sem detalhes, sem expressão. Ele pensou em parar, pensou em dar ré, mas o medo travou qualquer decisão. Então ele fez a única coisa que conseguiu, acelerou e passou direto. No exato momento em que o carro cruzou com aquela coisa, ele sentiu algo estranho, uma queda de temperatura, como se o ar tivesse ficado gelado. Por um segundo, tudo ficou silencioso demais. E então, passou. Ele respirou aliviado. Já acabou, ele pensou. Mas não tinha acabado. Quase sem querer, ele olhou pelo retrovisor, e o que viu fez o sangue dele gelar. Nada. A estrada estava vazia, completamente vazia. Aquilo não estava mais lá. Não tinha para onde ter ido. Não havia mato aberto, não havia entrada, não havia tempo. Simplesmente sumiu. O medo voltou mais forte, muito mais forte. Algo estava errado. Ele tentou acelerar mais. Queria sair dali o mais rápido possível. Mas foi nesse momento que ele ouviu um som, baixo, quase imperceptível, vindo de trás. Ele congelou, os olhos fixos na estrada, mas a mente lá atrás, no banco traseiro. O som veio de novo, uma respiração, lenta, profunda, como se alguém estivesse sentado ali. Ele não teve coragem de olhar, não imediatamente. As mãos tremiam, o coração parecia que ia sair do peito. Mas o som continuava, mais próximo, mais claro, até que ele não aguentou e olhou. O banco estava vazio, mas o som continuava, e naquele momento ele percebeu uma coisa. Ele não estava vendo, mas isso não significava que não tinha nada ali. Ele começou a rezar, baixo, desesperado, e então o som parou. De repente, como se nunca tivesse existido. Ele não parou o carro, não olhou de novo, só dirigiu. Dirigiu até sair daquela estrada. Quando finalmente chegou em casa, ele saiu do carro correndo, sem olhar para trás. No dia seguinte,
Ele voltou durante o dia. Queria entender, queria uma explicação, mas não encontrou nada. Nenhum sinal, nenhuma marca, nada. Só a estrada, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas para ele, tinha acontecido. E aquilo foi suficiente. Ele nunca mais passou por lá, nunca mais dirigiu à noite, sozinho. E até hoje, quando alguém menciona aquela estrada, ele muda de assunto. Porque no fundo, ele sabe. Naquela noite, ele não estava sozinho. E você teria coragem de atravessar uma estrada assim no meio do sertão?